É porque das duas, põe aí no. E o que funcionar, funciona. Tá bom. Melhor botar. Mas o que tá é esse aqui, é? Bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz, eu sou R2 de terapia intensiva aqui da casa. E eu fiquei responsável por esse feito maravilhoso de apresentar essa meta-análise que fala sobre os inibidores da bomba de prótons para prevenir sangramento do trato gastrointestinal. A meta-análise recente, de junho desse ano, e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Então, essa é a meta-análise, ela foi publicada no New England Journal Medicine Evidence, no dia 14 de junho de 2024. Então, antes, para a gente organizar um pouquinho as ideias, vamos fazer um background, falar sobre os maiores RCTs, porque a meta-análise basicamente é permeada por esses RCTs, como é que foi o desenho do estudo, os resultados, terminar com a conclusão e abrir para discussão entre a gente. Então, um pouquinho do background sobre o tema. A gente sabe que os pacientes críticos, eles estão sob o risco de úlcera de estresse pelos vários momentos que eles podem passar durante a internação na UTI. Na doença crítica, esses pacientes podem ser expostos ao aumento de catecolaminas, hipovolemia, uma queda do débito cardíaco, uma má perfusão do trato gastrointestinal, o aumento da vasoconstricção e também a liberação de citocinas inflamatórias, tudo isso vai culminar numa hipoperfusão esplâncnica, que, por sua vez, vai gerar uma redução da secreção do bicarbonato, vai reduzir o fluxo sanguíneo na mucosa do TGI, vai diminuir a motilidade do trato gastrointestinal e tudo isso vai fazer com que aquele meio fique mais ácido e expor aquele tecido à lesão. Então, é basicamente assim, sobre esses pilares, de maneira bem resumida, que a úlcera de estresse ela se forma. E quais são as implicações disso? Aquele paciente que está internado na UTI com doença crítica, quando ele sangra, ele vai ter aumento nas transfusões. Isso também vai culminar em mais exames invasivos, mais endoscopia, maior tempo de internação, aumento dos custos relacionados a tudo isso aqui, tratamentos adicionais e o risco de morrer por conta desse sangramento. Então, faz um certo sentido você prevenir isso, já que isso é um problema. Porém, por mais que a gente ame essa medicação e seja uma medicação incrível, existe um certo receio a usar pantoprazol de rotina nos pacientes críticos, por alguns riscos relatados associados. É, Dentre eles, essa publicação do JAMA de 2009 avaliou em uma coorte mais de 63 mil pacientes e eles viram que aqueles pacientes que estavam em uso de supressores ácidos, eles tinham maior risco de desenvolver pneumonia adquirida no hospital. Esse outro trabalho, ele é de abril de 2014, também do JAMA, ele avaliou os pacientes que usavam inibidores da bomba de prótons versus os antihistamínicos, como a ranitidina, por exemplo. E os resultados de cerca de 35 mil pacientes mostraram que aqueles pacientes em uso de inibidores da bomba de prótons tinham associação com maiores taxas de pneumonia e infecção por clostridioides. Esse outro trabalho do Journal of Critical Care avaliou também 3.286 pacientes e eles colocam que, assim como a fluoroquinolona e as cefalosporinas, os inibidores da bomba de prótons também foram relacionados a maior incidência de infecção por clostridioides. Mas todos esses trabalhos são trabalhos observacionais. O que falam os RCTs? E é difícil falar dessa meta-análise de hoje sem falar desses dois RCTs que são os maiores sobre o tema. O SUP-ICU, que eu vou brasileirar algumas vezes, talvez chamar de SUP, e o REVISE. Então, o SUP-ICU foi um trabalho de 2018, que foi publicado no New England, que avaliou o pantoprazol, e aqui é interessante que é em pacientes que estão em risco de sangramento do TGI na UTI. Então, ele abrange um pouco mais. Esse trabalho, ele avaliou pacientes que eram admitidos na UTI de maneira não planejada, que tinham pelo menos um fator de risco. Dentre eles, choque, uso de anticoagulantes, terapia de substituição renal, ventilação mecânica por mais de 24 horas, hepatopatia e coagulopatia. E qual era a intervenção? Pantoprazol EV, 40 miligramas por dia, e eles não interrompiam em caso de reversão do fator de risco. Por exemplo, se o paciente tivesse entubado, mesmo que ele fosse entubado, ele continuaria tomando omeprazol. O controle foi o placebo, era soro fisiológico EV, e o desfecho primário foi a morte em 90 dias. O desfecho primário ousado, reduzir a mortalidade com omeprazol, mas os desfechos secundários foi sangramento do TGI clinicamente significativo, depois a gente fala um pouco sobre isso, novo diagnóstico de pneumonia, infecção por Clostridium difficile, isquemia miocárdica aguda, reações adversas, dias livres de suporte invasivo. O que é que eles viram? Então, foi um trabalho grande, né? Mais de 3 mil pacientes que tinham várias condições clínicas, foi um trabalho bem diverso, teve uma separação fisiológica dos grupos, e mais de 70% no grupo pantoprazol e mais de 80, e cerca de 80% no grupo placebo estavam em ventilação mecânica, e quando a gente analisa os SAPS e o SOFA, eram pacientes realmente graves.
O desfecho primário, que foi mortalidade, foi neutro. 31,1% nos pacientes com pantoprazol e 30,4% no grupo placebo, um risco relativo de 1,02, não tem significância estatística. Então, é um trabalho neutro para o desfecho primário, mas quando você analisa os desfechos secundários, em relação aos episódios de sangramentos clinicamente relevantes, o grupo pantoprazol ele teve 2,5, ou seja, menos do que o grupo placebo, que foi 4,2, um RR de 0,58, com significância estatística. Então, o desfecho secundário chama a atenção. Outra coisa que também chama a atenção é que os eventos infecciosos que a gente tinha medo, que a pneumonia e a infecção por clostridioides, muito precisa nos dois grupos, também 0,99 de IRR, sem significância estatística. Então, o que chama a atenção nesse trabalho é que, apesar do inibidor da bomba de próton não mudar a mortalidade, ele talvez cumpra o que promete, que é reduzir o sangramento, e talvez isso não seja tanta preocupação. É isso que a gente pode tirar desse trabalho. Está aí a curva de Kaplan-Meier, um estudo totalmente neutro para a mortalidade. Então, resumindo, sem diferença de mortalidade, reduziram o sangramento e não aumentaram o risco de pneumonia ou clostridio. Então, uma evidência legal. E nós temos o mais atual, que é o Revise, é um trabalho de 2024, que talvez tenha sido o que motivou a galera a fazer essa meta-análise, que eles restringiram um pouco mais. Aqui, avalia-se a profilaxia para úlcera de estresse durante o uso de ventilação mecânica invasiva. Então, foi um trabalho com mais de 4.000 pacientes, quase 5.000, 4.621, pacientes internados em UTI, de 2019 a 2023. A intervenção foi usar pantoprazol também, EV, 40 mg por dia. Aí eles usavam ou por 90 dias ou até sair da ventilação mecânica. O controle foi placebo, e o que eles avaliavam aqui, o desfecho primário, não era mais a mortalidade, aqui a incidência de sangramento clinicamente relevante em 90 dias. Então, mais uma vez, um trabalho grande, com separação fisiológica dos grupos, pacientes bem diversos, e a totalidade deles, como está no título do trabalho, estava em uso de ventilação mecânica. E no desfecho primário, que é o sangramento clinicamente importante do trato gastrointestinal, o grupo pantoprazol teve cerca de 1%, o placebo 3,5%, com diferença absoluta de 2,5%, um hazard ratio de 0,3%, com P menor que 0,05 e com significância estatística. Agora, no desfecho mortalidade, também foi um trabalho neutro, mostrando que não tem diferença estatisticamente significante. E quando a gente avalia pneumonia e clostrídio, também fala um pouquinho a favor do SUP-ICU, com essa tendência aqui, talvez, a um aumento de clostridioides, mas também não tem significância estatística. E aí a gente chega na nossa meta-análise. Essa é a meta-análise, e é interessante antecipar uma coisa, que no desenho desse estudo, esse mesmo grupo aqui já tinha feito a meta-análise em 2020, e é por isso que o título da nossa meta-análise é uma Update Review, ou seja, eles estão atualizando a revisão deles. É esse mesmo grupo. E o que eles fizeram? Eles pegaram toda aquela base de dados que eles já tinham desse trabalho de 2020, que foi um trabalho que avaliou a eficácia e a segurança da profilaxia de úlcera no trato gastrointestinal, só que aqui eles colocaram tanto os IVPs como também colocaram antihistamínicos. E utilizando essa base de dados, o estudo ele data de 2020. O que eles fizeram? Separaram essa base de dados que eles já tinham e fizeram pesquisa de 2020 a 2024 em RCTs que falavam sobre o tema. Pesquisaram nessas bases de dados aqui, dentre elas Medline, Base, Clinical Trials. E como é que eles avaliavam esses RCTs que eles encontraram? Era uma revisão por pares independentes. Eles avaliavam primeiro o título, depois o abstract, e se tivesse alguma divergência entre esses pares, um terceiro ia lá para resolver aí essa divergência. Então, na metodologia, quais foram os critérios de elegibilidade dessa meta-análise? Como eles escolheram, quais foram os estudos, os RCTs que foram incluídos? Eles incluíram aqueles RCTs que compararam profilaxia para sangramento do TGI com IBP versus placebo, ou não usar profilaxia em pacientes adultos críticos. E os trials que eles incluíram foram todos aqueles que reportaram quaisquer um dos seguintes desfechos. Então, eles separaram todos esses desfechos aqui e foram pegando os trials que falavam sobre isso. Sangramento do TGI clinicamente importante, mortalidade, sangramento do TGI importante para o paciente, achei diferente esse desfecho, achei legal. Sangramento do TGI superior evidente, ou seja, exteriorizar hematêmese, melena, pneumonia, infecção por clostridioides, duração na ventilação mecânica, duração do tempo de UTI ou da estadia hospitalar e as unidades de concentrado de hemácia recebidas pelos pacientes. Então, os desfechos avaliados e suas definições. Abrindo um pouquinho melhor quais foram esses desfechos que eles procuraram naquela pesquisa que eles fizeram. Eles consideravam o sangramento do TGI clinicamente importante quando ele apresentava uma mudança hemodinâmica significativa, ou queda importante da HB, ou transfusão de 2 ou mais concentrados de hemácia,
ou de algum processo intervencionista para conter aquele sangramento, seja endoscopia, angioembolização ou cirurgia. Também avaliaram a mortalidade, e aí eles definiram como mortalidade por todas as causas no segmento mais longo. No trabalho mais longo, ele usou a mortalidade em 90 dias. Sangramentos do TGI importantes para o paciente e para os familiares. Sangramentos evidentes do TGI, ou seja, hematêmese, êmese em borra de café, sonda naso-oro com aspecto de borra de café ou de sangue, melena, e outros, né, que é a pneumonia, o dia de ventilação mecânica, dias de internação na UTI, internação hospitalar e as unidades de concentrado de hemácias. E como é que eles avaliaram o risco de viés? Eles usaram essa ferramenta chamada Robust RCT, que basicamente consiste em fazer 6 perguntas para cada trial cada trial que eles avaliaram naquela pesquisa. Dentre elas, por exemplo, era se os pacientes desse trial estavam cegados. Então, as respostas para essas perguntas poderiam ser definitivamente sim, ou provavelmente não, ou definitivamente não. Quanto mais definitivamente sim tivesse para essas perguntas aqui dessa ferramenta, o Robust, que nós vamos chamar carinhosamente de Rob, lá na frente eles chamam assim, menor seria o risco de viés. E se por acaso aqueles revisores por pares discordassem da classificação, aí entraria um terceiro revisor para fazer a adjudicação. Como é que eles sintetizaram os dados? Essa parte aqui eu achei a mais interessante do trial. Foi uma meta-análise conduzida usando o modelo de efeitos aleatórios em R, versão 4.3.2. E aí eu procurei no YouTube, encontrei um canal que ensina a ver a linguagem de programação em R. Achei excelente, super fácil de entender, achei super tranquilo, eu consegui entender tudo. E aí fica aqui o canal do YouTube para quem quiser pesquisar depois. E como é que eles descreveram os desfechos? Se o desfecho fosse dicotômico, eles usaram o risco relativo, e se fosse uma variável contínua, eles usaram o mean difference. Só lembrando, que eu não lembrava, que o mean difference é a média da diferença do grupo tratamento menos a média do grupo controle. E como é que eles avaliaram o grau de certeza da evidências que eles estavam encontrando? A ferramenta GRADE, que eu também não conhecia, mas pesquisando é a ferramenta mais conhecida para avaliar o grau de certeza. E esse aqui, para quem tiver curiosidade, é o site do GRADE, que tem direitinho explicando como é que funciona, como é feito, e no suplemento do trabalho também eles colocam um checklist do GRADE bem legal. E aí eles decidiram apimentar um pouquinho as coisas. O que é que eles fizeram? Eles pegaram os dois maiores RCTs, e através dessa ferramenta chamada Iceman, eles avaliaram os subgrupos de pacientes mais graves e viu o que acontecia com a mortalidade nesse subgrupo de pacientes mais graves de cada um desses dois maiores RCTs. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso agora, mas quando eu mostrar para vocês o resultado, talvez dê para entender um pouquinho melhor. Mas utilizando essa ferramenta Iceman, eles avaliaram a mortalidade nos subgrupos desses dois trials que são os maiores. Então, os resultados, o que eles encontraram? Essa tabela mostra como é que eles fizeram as pesquisas. Eu não conhecia também, chama Prisma Flow. E aqui fica mais fácil de entender se você dividir essa tabela ao meio e analisar separado. Aqui na direita, basicamente, são trials que eles viram de outras fontes. Como assim outras fontes? Lembra que eu falei que eles fizeram uma pesquisa de 2020 a 2024? Beleza. Essa pesquisa de 2020 a 2024 está aqui. Isso aqui são trials que vieram de outras fontes que não foram aquelas pesquisas. E que fontes são essas? 9 trials foram identificados da meta-análise que eles já tinham, todos aqueles dados da meta-análise 2020, mais o Revise. Por isso que eu achei que o Revise foi o principal pontapé para eles foi nessa meta-análise, porque eles já colocam ele separado. E daquela pesquisa que eles fizeram de 2020 a 2024, com aqueles desfechos, eles encontraram 1.086 estudos, 812 foram triados, excluíram 787, e eles avaliaram o texto de 25 artigos completamente. Desses 25, sobraram 2. Então, se você fizer a soma, tem 9 que eles já tinham, mais um do Revise 10, com mais 2 da pesquisa que eles fizeram, um total de 12 trials foram incluídos na análise, na meta-análise. E como eram esses 12 trials? Então, os dois primeiros maiores e mais robustos, o SUP e o Revise, mas esses trials foram publicados de 93 a 2024, um total de 9.533 pacientes. E aí tinham trials menores, que tinham 30 pacientes, e tinha o maior trial de todos, que era o Revise, que teve 4.821. A idade média foi de 47 a 67 anos. 7 trials reportaram a parte 2 médio, como medida de gravidade dos pacientes, e 2 trials reportaram SAPS 3 médio. Isso é importante, que é através do SAPS 3 e da parte 2 que eles fazem aquela análise da gravidade nos subgrupos dos maiores trials. E o percentual de pacientes em ventilação mecânica, eles reportaram isso em 10 dos trabalhos, variando de 22% a 100%, e 100% foi o Revise, que viu justamente nessa população. 7 trials tinham baixo risco de viés,
e 5 trials com alto risco de viés, usando aquela ferramenta ROB que a gente falou lá atrás. Então, aqui estão os trials de 1 por 1, para quem tiver curiosidade, está no suplemento do estudo. Eles organizam por ordem cronológica, de 93, até chegar nos maiores, né, que é o SUP e o Revise, que foi o trabalho desse ano. Em relação ao risco de viés, para quem também tiver curiosidade, lá no suplemento eles colocam de 1 por 1 os trials e colocam como eles definiram cada item relacionado ao risco de viés e a classificação final para eles, vendo que o SUP e o Revise, que são os dois maiores, são trabalhos que têm o baixo risco de viés. E os desfechos? Aqui a coisa fica interessante. Primeiro desfecho. Lembra que a gente falou de vários desfechos e separou de 1 por 1? Eu trouxe aqui os mais importantes. Sangramento clinicamente relevante do TGI, conforme eles definiram lá atrás. Eu achei legal que eles separam a tabela entre os estudos que tem um ROB, que a gente chamou carinhosamente, que é aquela ferramenta para avaliar o risco de viés, um ROB baixo, ou seja, um baixo risco de viés, e os trabalhos que têm um alto risco de viés. Em relação a sangramento, existe uma clara tendência dos IBPs a reduzir o sangramento clinicamente relevante do TGI. Então, na minha opinião, basicamente o IBP está fazendo aquilo que ele se prometeu, que é tentar prevenir o sangramento. Mas quando você avalia mortalidade, eu acho que nunca vi um negócio tão neutro que nem isso aqui. Seja os estudos com baixo risco de viés ou alto risco de viés, tem uma clara tendência à neutralidade. Então, eu acho que quando a gente procura mortalidade, talvez o IBP ele não consiga mostrar essa função. Agora, jogando lenha na fogueira, aquela pimentada que eles deram de avaliar os subgrupos. Eles pegaram os subgrupos do Revise e do SUP-ICU, mais uma vez os dois maiores, e avaliaram qual era o efeito do IBP na mortalidade nos pacientes mais graves dos estudos e nos menos graves. E como é que eles definiram isso? Os pacientes mais graves do SUP, eles colocaram pacientes que tinham SAP maior do que 53. E os mais graves do Revise eram aqueles que tinham a PASH maior do que 25. O que eles verificaram? Eles verificaram que nos pacientes mais graves, ou seja, SAPs maior que 53 e a PASH maior que 25, o uso do IBP ele teve uma tendência a um aumento na mortalidade. Isso tem um risco relativo de 1,08 no total, mas que não é estatisticamente significante. Só que quando você olha os pacientes menos graves, ou seja, SAPs menor que 53 e a PASH menor que 25, você tem uma tendência a uma melhora da mortalidade com os IBPs. Ou seja, por esse esqueci o nome agora do... Fugiu. O Forest Plot, dá a ideia de que nos mais graves talvez o omeprazol aumente mortalidade, nos menos graves talvez ele melhore a mortalidade. Essa aqui é uma regressão logística que eles fizeram, que também aqueles pacientes que têm maior gravidade parece ter uma tendência a aumentar a mortalidade. Quando a gente avalia a heterogeneidade, nos estudos que tem nos pacientes mais graves, tem a heterogeneidade medido pelo enquadrado de 38%, moderada, mas quando você avalia nos pacientes menos graves, é um enquadrado de 0%. Avaliando outros desfechos, pneumonia neutro, os IBPs, segundo essa meta-análise, parecem também não ter nenhuma influência sobre a incidência de pneumonias hospitalares. Quando a gente avalia clostridioides, também neutro, mas tem uma tendência, talvez, a aumentar a incidência de clostridioides. Mas, olhando a quantidade de eventos que teve em cada um, fiquei com a impressão de que talvez não sejam tantos assim. Mas, mais uma vez, continua sendo neutro. Conclusão. Eles separam aqui, usando a ferramenta GRADE, para avaliar a certeza da evidência. Para não ficar muito denso, eu decidi tentar dar uma resumida nos achados aqui dessa tabela GRADE. Então, desfechos de 1 por 1, sangramento clinicamente importante para o TGI, com RR de 0,51, estatisticamente significante, avaliando o N de mais de 9.000. Os IBPs, com um grau de certeza de evidência alta, são associados à redução do risco de sangramento do TGI clinicamente importantes. Em relação à mortalidade, você tem um RR de 0,99, não é estatisticamente significante, com um N de mais de 9.000 também. Você tem uma certeza baixa do que os IBPs podem ter pequeno ou nenhum efeito na mortalidade. Sangramento relevante para o paciente, com um hazard ratio de 0,36, estatisticamente significante, com um N de mais de 4.000 e uma certeza de evidência alta, os IBPs são associados à redução do sangramento relevante do paciente. Quando você avalia Clostridium, tem um RR de 1,2, não é estatisticamente significante, em dados de mais de 3.000 pacientes, uma evidência de certeza baixa, que os IBPs podem ter pequeno ou nenhum efeito na infecção por clostridioides. Em relação à pneumonia, o RR de 2,5, mas não é estatisticamente significante, com N de mais de 8.000, um grau de certeza baixo do que os IBPs podem não ter nenhum efeito na incidência de pneumonia.
Então, a conclusão dessa meta-análise é que o trabalho fornece evidências de alta certeza que os inibidores da bomba de prótons estão associados a uma redução no risco de sangramento do TGI. Pode ter pequeno ou nenhum impacto na mortalidade, com essa observação de que talvez nos pacientes mais graves tenha uma tendência a aumentar a mortalidade, nos menos graves uma tendência a reduzir a mortalidade, e uma possibilidade, como eu falei, do efeito variar conforme a gravidade da doença. E as limitações, existe uma diversidade de definições do que eles definiram como sangramento clinicamente relevante. Alguns trabalhos falavam que tinha que baixar HB, outros que tinha que mexer na hemodinâmica. E também sobre pneumonia, não tinha uma definição exata para a pneumonia. Só tinha um trial que abordou esse tema de sangramento importante para o paciente, e ele não abordou algumas outras questões que, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi falar que, por exemplo, o omeprazol pode fazer distúrbio hidroeletrolítico, principalmente relacionado ao magnésio, infecção por germe multidroga resistente e outras preocupações. E isso para a discussão, antes que o professor pergunte a opinião, pelo que eu entendi, na minha ignorância, que provavelmente daqui a meia hora depois da discussão eu vou mudar completamente, mas em relação especificamente ao que eu vi que mais chamou a atenção nesse trabalho, que foi a análise dos subgrupos, mostrando que, por esse gráfico, aumentaria a mortalidade nos pacientes mais graves e poderia reduzir a mortalidade nos pacientes menos graves. Quando eu olho o trabalho, esse efeito de aumentar a mortalidade nos pacientes mais graves, ele é puxado pelo SUP-ICU, que é esse primeiro crossplot aqui. Só que o trial mais robusto que existe, com o maior número de pacientes e mais novo, que é o REVISE, ele não mostrou toda essa tendência. E, para mim, continua sendo neutro. Tem tendência? Mas é neutro. Ah, mas tem, mas é neutro. Agora, nos pacientes menos graves, o VAIS, que é o maior trial, ele vai junto com a tendência do SUP-ICU, ele vai além porque ele cruza a linha da neutralidade, e também na análise o FALESPOT também está favorecendo o uso da profilaxia. Então, na minha humilde opinião e ignorância, continua sendo neutro. E, mais uma vez, o REVISE ele não vê isso. Os pacientes de uma parte menor, eles têm uma tendência a melhorar a mortalidade, e nos pacientes com a parte maior, ou seja, os mais graves, ele é neutro. Então, na minha opinião, parece um resultado definitivo, é uma meta-análise muito grande. Eu acho que o REVISE ele já é uma evidência muito forte. E pela fluidez da pirâmide da medicina baseada em evidências, as meta-análises elas funcionam como uma lupa. Eu não sei se esse achado do SUP-ICU ele é um ruído estatístico, não sei, mas se for, a lupa ela vai ver isso de maneira mais clara. A omeprazol é uma medicação barata, relativamente barata, com excelente perfil de segurança, não precisa ajustar para a dose de função renal ou hepática, são amplamente disponíveis, e eu achei interessante que no final da meta-análise ele coloca estudos adicionais devem explorar essa relação da gravidade posteriormente. Mas será que a gente precisa de estudos adicionais? Mesmo assim, eu fiquei meio convencido aqui, mas eu não sei qual vai ser a opinião de vocês. Então, na minha opinião, faz sentido prescrever um inibidor da bomba de prótons para os pacientes que estão sob risco de sangramento, e que até o próximo estudo, e o próximo, a próxima análise de subgrupo, e a próxima alguma coisa, não me parece certo deixar de prescrever o IBP para um paciente que tem uma mortalidade maior, por causa de uma análise de subgrupo que um trial fala uma coisa, mas um trial maior e mais robusto fala outra. É isso. Discutir a métrica, né, para discutir o tema. O que vocês acharam? Vocês pensam sobre essa discussão também? Procurei no Doc2Doc, não tinha ainda a meta-análise, tinha só dos outros. Podia ter lançado ontem. Não deixaria de colocar, porque ele mais curioso é que eles dessa parte. Se eu perdi essa parte que você falou, mas já que tem diferença de funcionamento importante, mas tem diferença na mortalidade, eu queria ver coisas que vêm pensando no dia a dia acompanhado do sangramento. Então, tipo, esse cara vai em relação à transfusão de massa, de tempo de internação, tipo, porque, por exemplo, ele sangue, com certeza, um paciente você vai ficar mais vigilante, você vai transfundir massa, você vai
vai disparar outras condutas e quanto isso impacta, acho que parece ser agora mais relevante do que a própria mortalidade. Aqui os vem mostrando mortalidade. Assim. Mas a gente pensando em custo-efetividade do tratamento, assim, que é a mortalidade, parece que... Você lembra disso? Eles colocaram no desfecho também quantidade de concentrado de massas que recebiam, dias de internação na UTI e dias de internação hospitalar. Tem no suplemento, mas eu não coloquei. Mas eu tenho, se quiser que eu mande um e-mail do suplemento. Era igual? Era neutro. Eu lembro do super que aumentava, dobrava o número de foguetes. Porque sangrava mais, fazia menos foguetes. Agora, essa transfusão talvez se bobear também acaba entendendo. Talvez não tão forte, porque Vai ter sim. um pouco mais previsível. Eu só uma técnica para se eu tiver a vontade, Para todo mundo em risco. Ventilado, jejum, que não dá. Aí eles fizeram uma análise e eles fizeram até aquela análise do transcription analysis, que aí, na época eles viram que para esse grupo, pacientes com lateral, ele já tinha-se a evidência assim, que deu que a lateral por si só seria uma profilaxia. Então, nesse contexto, se o paciente vê está em relacionamento pela terapêutica, para essa a minha tendência é mesmo assim, não funciona casal diante disso, né? Ele está sendo terapia que daria o aporte trófico ali e na matemática eu achava parecido, na época que eu estudei, tinha diferença sobre sangramentos, não tinha ainda pelo TSA que era definitiva uma redução dos sangramentos quimicamente importante, mas tinha uma redução sim, de sangramento em geral. Aí a minha curiosidade era sobre questão de custo-efetividade, aumentou o custo das endoscopias, concentrados, isso justificaria o omeprazol. Mas nesse contexto, assim, a minha tendência é isso, o paciente começou a dieta terapêutica. E só, mas qual era o tamanho dos estudos que avaliaram isso? Como um defensor do omeprazol, que eu tomo todo dia, inclusive, o Revise, ele aqui nessa tabela, que ele coloca cada trial que eles avaliaram, quando ele avalia de percentual de pacientes em nutrição enteral, o Revise é quase todo de pacientes em nutrição enteral, porque é quase todos entubados. Então, foi uma evidência que veio com quase todo mundo recebendo dieta enteral. Não, é que a evidência é bem clara. Não lembro como é que eles fizeram a TSA. O TSA depende de quanto você bota lá como a redução de risco que você aceita como cliente relevante. Se você bota como uma coisa muito grande, aí ele rapidamente afunila e chega no resultado mesmo do TSA. Então, é o mais comum que isso é uma discussão a mais. O Revise é interessante que ele coloca sangramento, formação de desfecho de segurança, desfecho principal, e mortalidade de desfecho de segurança. Então, eu acho que ele, assim, encontrou uma revisão estatística. Acho que para vários grandes PLTI, eles colocam o desfecho primário, sempre tem a mortalidade e os outros desfechos, relacionados às coisas como secundário barra desfecho de segurança. Mas acho que fica talvez a mensagem, se você conseguir encontrar um desfecho secundário que seja facilmente analisado sobre os critérios, se isso é tecnicamente relevante, o cara sangrou e tem o cara sangrou. Se ninguém tentar ou manipular esse desfecho. Acho que talvez faça sentido você colocar esse como um desfecho primário, deixa a mortalidade da segurança assim mesmo. Percebe que poucas coisas isoladas vão acabar afetando a mortalidade do paciente. Se você integra com essa coisa. Eu esperava que o omeprazol Rapaz,
que botou mortalidade no desfecho primário foi o SUP, que eu me lembro. A maioria era reduzir sangramento. Mas o SUP ele fez o estudo com poder para ver mortalidade, justamente porque assim, os estudos tinham eram estudos pequenos e era da época lá da década de 90, era o da Deborah Poole que tinha lá, que era o maior estudo que a gente tinha antes do SUP e do Revise. Né? Você lembrei, só usei, só para ter uma ideia, eu acho que era uns. O Zens está aqui. Opa, Não, mas vai cravar aqui. Da Deborah Poole, Primeiro da decoração, acho que são bem pouquinho, que é o metade é cirurgia cardíaca. será que eu estou confundindo com. Aqui, da Deborah Poole, eu acho que é o observacional. Aí teve o. Ah, eu mostrei, foi uma... Ele foi observacional ou foi trial? Tem um. Não tem um canadense aí, o randomizado deles? Tem. Que era de cirurgia cardíaca, eu acho que é esse aqui, viu? Não, Carlos. Bom. Esse ali. Eu acho que é esse do Alrazane. Só, Thiago, imagina que, sei lá, digamos que a mortalidade atribuível a uma hemorragia digestiva alta por úlcera de estresse seja algo em torno de 30%. Isso é um evento que acontece em 2,5% a 3%. Eu acho que tem um aqui. Se o omeprazol reduzisse isso pela metade, Esse aqui não, professor. você precisaria de um estudo com 200 mil pacientes para ter poder para mostrar uma diferença estatisticamente significativa de mortalidade. Então, assim, por isso eu acho que o SUP foi feito para ser feito. Mas talvez todo esse trabalho de UTI, não sei se vocês estão procurando o desfecho certo, sabe? Não sei se mortalidade geral na UTI vai ser desfecho. Não, você tem uma discussão, mas é que os anteriores não eram mortalidade do desfecho. O SUP só que foi, justamente por isso, que eles falaram assim, a gente tem que ver a mortalidade. Os anteriores não tinham poder suficiente para ver mortalidade, porque justamente eles viam só sangramento. Então, aqui eles fizeram, para mim, o jeito mais correto mesmo. O que eu quero reduzir no medicamento? Reduzir sangramento. O que eu não quero que aconteça? Realmente mortalidade. Então, ele botou um desfecho primário de eficácia e um desfecho primário de segurança. Aí você faz um estudo de poder para ter as duas coisas. Certo? E aí, com isso, eles fizeram um estudo enorme. E a questão toda, que daí vocês podem falar assim, vale a pena a gente ficar gastando dinheiro para fazer esse tipo de estudo? Tem essa questão também. Pelo que eu senti do Luiz aqui, ele acha que não. Ele acha que já era para estar dando e pronto, né, Luiz? Bom, aí a gente vai ter que entrar em discussão desses aspectos de subgrupo aí. Mas, qual que é a questão só do que você falou? Assim, eu não sei se o efeito, se existe um efeito protetor da dieta, ou se tolerar a dieta quer dizer que o paciente não tem disfunção gastrointestinal. Porque sangramento gastrointestinal é uma das manifestações clínicas da disfunção gastrointestinal. É uma coisa que a gente nem contempla na nossa avaliação diária tão frequentemente. Né? Hoje em dia vocês contemplam mais, mas eu, na época da minha residência, a gente não estava tão atento, não. Tá? Esse paciente está evacuando, está estendido ou não, tudo mais. O sangramento em si é uma das manifestações clínicas do sangramento gastrointestinal, tá? Da disfunção gastrointestinal. Então, o paciente que está com dieta, que está tolerando, está evacuando, eu concordo com você. Provavelmente ele o gastrointestinal dele está não funcionante, inclusive o estômago, então o risco dele de sangrar acaba sendo. Entendeu? Só que aí a gente tem que ver assim, o que está nos trials, o que a gente extrapolou ou não. Eu acho que agora a gente é muito permissivo em não dar o IBP, na minha opinião. Tá? Eu não vejo por que, assim, se não é uma coisa. A gente tem que ver se a gente concorda com essa conclusão do estudo, que não tem risco aumentado de morte. O paciente está numa fase aguda, tem risco de sangrar, eu prefiro dar um pantoprazol 7 dias do que ele sangrar e ter que fazer uma endoscopia no plantão. Eu não prefiro. Então, por mais que isso não mude mortalidade. Tá? Não vai conseguir endoscopista. Né? Então, é claro que assim, o sangramento que vai ser ruim mesmo, provavelmente ele não previne, o sangramento vai precisar intervir. Né? Então, daí que vem a ideia de talvez, poxa, se o cara que morre de sangramento, que é o que o falou, que a mortalidade atribuída, se existe ela muito baixa, é provável que esse sangramento a gente não consiga prevenir. Então, você previne incomodação no fim das contas. É interessante ver a cronologia, né? Os primeiros estudos maiores foram lá do grupo canadense lá, mais ou menos 93, 94. Daí, o omeprazol para todo mundo. Daí, por volta de 2012, 2013, alguns autores começaram a rever isso e reestudar, né? E começou a surgir aquele negócio. E foi nessa época, entre 2010 e 2020, quase tudo que a gente fazia no UTI deixou de ter evidência. Surgiram estudos melhores que falaram que não era mais para a gente fazer.
E aí, isso combina no Super, que é, assim, novamente, falar isso, mas foi meio que feito para seguir. E aí, agora a gente está dando um passo de novo para trás e voltando em direção ao Mas eu acho que é isso mesmo. é bom, Luiz, porque agora a gente tem 2 grandes trials, né? Fica melhor, não é só de um grupo, entendeu? Isso é importante, né? Por exemplo, se você for aprovar um medicamento novo, em teoria, você precisa de 2 trials com poder adequado e tal, para você. Entendeu? Agora que a gente tem evidência para ter alguma coisa no de verdade, se a gente fosse ser bem estrito assim. E lembrei por quê? Porque o estudo deles não era EBP. Aqui era a meta-análise era EBP versus placebo ou nada. Né? E aí o trabalho anterior dos canadenses era com ranitidina, que aqui no Brasil não tem mais. Né? É o Peptic? O Peptic é outro. O Peptic é australiano e foi um estudo pragmático, né? Então foi aberto e tal. E eu acho que não foi a mesma coisa, né? Reduzia sangramento, mas O IPP foi mais eficiente, né? Sangramento, mas os outros desfechos foram positivos. Então, a Peptic a Peptic é 30 mil pacientes, mas ele estuda em cluster, ele foi pragmático. Agora eu não lembro em detalhes assim, as coisas, mas é outro estudo aí para a gente ter. Bom, vamos só voltar lá na segurança meta-análise, só para a gente ver se todo mundo está aproveitar aí que você está fazendo as coisas. Eu ia perguntar umas coisas para o senhor também. Você. Opa, peraí. Viajei. Viajei. Primeiro uma coisa, Luiz, assim, o termo tendência. Chega lá. O termo tendência não devemos usar mais. Tá. Essa é uma terminologia imprecisa e não é bom usar, porque ela é imprecisa. Quando você fala tendência, pode ser a tendência que você falou da mortalidade, pode ser a tendência que você falou aqui. Você não sabe o que você quer dizer com isso. Tá? Então, é por isso que o Grade ele tirou, ele não fala em tendência, ele fala alta evidência forte, fraca ou não tem evidência. Entendeu? Basicamente isso. Então fica uma coisa menos imprecisa. E aí, o que vocês estão vendo aqui? O que esse Forest Plot está mostrando? O que o diamante mostra? Vamos começar por... Você não pode, tá, Thiago? Você não sabe, você está fora, né? Você também que se apresenta. O que o diamante mostra? Em cada um dos itens. Se puder falar um pouquinho do tal quadrado também, que isso aí eu embananei, viu? Mas... Intervalo de confiança do quê? Vamos pegar daqui. Tá, então, aqui é o intervalo de confiança no caso desse subgrupo, que é de baixo risco de viés. E a parte do meio do diamante é a estimativa de efeito daquela análise. Tá bom? Então, se eu for pegar aqui embaixo, que é a análise completa, parte do meio é a estimativa de efeito, no caso aqui é o risco relativo, tá? E as pontas do diamante é o intervalo de confiança 95%. Essa meta-análise aqui ele já apresentou como análise subgrupo. Quando você estratifica, é uma análise estratificada, que é a mesma coisa que eu chamar de análise subgrupo. Ela é estratificada pelo risco de viés. Tá? Vocês acham que é interessante estratificar? O que mais que eu poderia estratificar além do risco de viés? Eu vou dar um passo para trás. Vamos dar um passo para trás. O que é o I ao quadrado? Vocês já viram falar nisso? É uma medida para avaliar a heterogeneidade. Perfeito. E aí, você falou assim, a gente fala assim, a heterogeneidade, mas é uma medida para avaliar a heterogeneidade que ela assim, qual a proporção do resultado do estudo que poderia ser explicado pela heterogeneidade? Seria mais ou menos isso. Né? É a proporção da variabilidade que é explicada pela heterogeneidade dos estudos, tá bom? Então, olha só que interessante. Nesse aqui você vê um estudo bem positivo, um positivo, 2 neutros e um que está para o outro lado. Então, a heterogeneidade aqui deu positiva porque a gente tem uma variabilidade, inclusive, da direção do efeito. Né? E aqui, nessa meta-análise aqui de baixo, nos de alto risco de viés, a gente vê o I ao quadrado deu 0, porque assim, ou foi neutro ou foi positivo. Tá? E a gente vê um overlap muito grande entre os intervalos de confiança dos estudos, porque provavelmente eles tinham N's muito menores. Tá?
E aqui tem um outro problema que teve vários zero eventos aqui. Tá? Isso é um problema em meta-análise, quando você não tem nenhum evento. Aí você tem que dar um jeito de levar isso em conta. Né? Como é que você leva em conta zero eventos? Você bota 0,5 no lugar daquela casinha. Quando você faz a meta-análise. Tá? Isso você manda para o software e você avisa ele. Não conta como zero, porque zero é zero. Zero dividido por zero é infinito. Então, não teria como ter um intervalo de confiança aqui de zero dividido por zero. Ele botou meio com meio e aí deu esse negócio aqui enorme. E aí, como os intervalos de confiança tem um overlap muito grande, acaba que a heterogeneidade aqui foi zero. E quando a gente vai ver a heterogeneidade final, né, juntando tudo, ela é zero também. Mas aqui a gente vê que tem heterogeneidade, inclusive, baixo de sucesso. Isso é uma coisa interessante a gente saber. Tá? Quando a gente encontra a heterogeneidade, a gente tem que tentar explicar ela na meta-análise. Então, o que pode explicar a heterogeneidade? Aqui eles apresentaram um dos motivos. Tá? Perfeito. Então, esse tipo de heterogeneidade a gente chama de heterogeneidade metodológica. Tá? Que a qualidade metodológica dos estudos ela pode ser diferente, e isso pode explicar a heterogeneidade. No fim, aqui no final não tinha, né? Ele nem precisaria fazer essa análise aqui, teoria, pela teoria de quem estuda meta-análise frequentista risco, entendeu? Porque o I quadrado aqui era zero, ou seja, tinha pouca heterogeneidade para explicar, tá? Mas ainda assim é uma coisa super adequada você separar os estudos de baixo risco de viés dos de alto risco, né? Para prestar o resultado. Bom, dúvida meio mal brava, assim, mas por que quando eles não fizeram o desenho do estudo, eles não colocaram, nós vamos colocar só os de baixo risco de viés? Poderia, mas qual que é o problema de você fazer isso? Qual que é o... Viés de seleção, talvez, não sei. Sim, é um deles, então você vai estar selecionando, né, você vai estar deixando de fora alguns estudos, mas tem um motivo para isso, seria assim, eu só quero incluir de baixo risco de viés. Qual que é o problema além disso? Não sei, professor. Alguém? Você perde N, você perde precisão nas estimativas. Se bem que aqui o N não é tão grande, então esse é um motivo. Tá? Você vai perder o seu N total. Qual que é o segundo motivo? Quando você quer ver, especialmente, quando a gente quer avaliar risco de evento adverso, alguém já chegou a dar uma olhada no livro do Gordon Guide, um dos autores aí? Ele tá, do Jama Adams. Como que a gente avalia risco de uma intervenção a médio e longo prazo? Ou a ocorrência de eventos adversos? Um trial consegue capturar tudo isso? Um ensaio clínico randomizado? Ou os ensaios clínicos randomizados? Acho que não. Não, então é prudente você identificar outras formas de evidência também. Tá? Então, por exemplo, você tem... Por isso que, assim, essa discussão toda veio depois que a gente começou a mostrar que quem usava BP tinha mais evento adverso baseado nos estudos observacionais. Foi isso que motivou esses dois trials novos, entendeu? Para que isso pudesse ser reavaliado com uma clareza, né? Com um N maior, tal, né? Para a gente ter mais clareza. Justamente depois que a gente começou a usar de rotina os medicamentos. Tá? E aí, quando fez os trials, eu disse assim, não aumenta o risco. Porque aquelas análises lá, elas tinham confounding residual. Nas análises que eles fizeram, eles não contemplaram todas as possibilidades de variável de confusão. Tá? Então, pensando nesse sentido que você está avaliando não só a mortalidade, não só os desfechos primários, vamos dizer assim, né? Redução de sangramento e mortalidade, mas também o Clostridium e tal, é melhor, você inclui tudo que dá. E aí, claro, mas na análise você separa entre baixo e alto risco de viés, mas pelo menos você ter um panorama melhor do que dos riscos, entendeu? Isso é importante, porque senão você ia deixar de fora coisas que talvez pudessem mostrar algo ali diferente. E aí a gente vai chegar no grade, e isso tudo vai ser importante por causa do grade depois. Então, qual que é um outro tipo de heterogeneidade? A gente falou, eu posso avaliar estatisticamente a heterogeneidade, então, usando essa estatística que é I quadrado, tá? Aquela depois eu falo do tal. E a gente tem a heterogeneidade metodológica que é baseada na qualidade metodológica do estudo, tá? Baixo, alto, risco de viés. Inclusive, tem uma coisa aí que é briga de grupos, tá? Eles usaram uma ferramenta que não é atualmente recomendada pela Cochrane. Mas eles podem porque eles criaram a medicina baseada em evidência. Então, eles usaram a ferramenta deles, eles não usaram a ferramenta que todo mundo tem que usar. O Gordon Guide é um crítico, inclusive, porque ele fala que está difícil demais de aplicar, né? Tá?
O Rob 2. Eles não usaram. Eles usaram um negócio que é super simples, direto, e eu concordo nisso um pouco com ele. Tá difícil demais, né? Muito confuso, né? Eu ainda estou no 1 aí. Não é subjetivo, ele tem um fluxograma ferrado. Só que é muito difícil de aplicar. É demais até. Na tabela do Excel dele, na hora que você coloca, ele já te dá o fluxograma. Você coloca sim, não, e ele dá o fluxograma. A última caixa do caixa 10, se você colocar que você, sua opinião pessoal, acha que tem soluções, por exemplo, ele automaticamente vira essa solução, independente da algoritmo. Acho que é meio que Sim, tem essa parte. Mas ele é muito complexo, né? Acaba sendo muito difícil. Mas tem outro tipo de heterogeneidade. Vamos falar dos dois principais. Qual foi a intervenção do Revise? Os desfechos, a intervenção e os desfechos às vezes são diferentes, né? Os dois principais, os dois foram pantoprazol 40 mg EV. Só que o tempo mudava dos dois. Né? Isso, então. Um testou o quê? Um testou 90 dias ou sair da ventilação mecânica e o outro testou manter, independente se o fator de risco sair ou não. Perfeito. Vocês concordam que são perguntas diferentes? Eu posso dizer que a mortalidade no Supersteel foi maior porque eles deixaram o pantoprazol porque não precisava. O cara melhorou e continuou com o pantoprazol até o final. E no Revise, não. O cara melhorou, estubou e tirou. Pode ser que seja isso. Tá? Então, isso é uma heterogeneidade que a gente chama de heterogeneidade clínica, que tem a ver com o pico. Se o pico era um pouquinho diferente de um para o outro. Então, isso o ideal é você pré-especificar também. Aqui, como comparou o pantoprazol contra a placebo ou nada, a heterogeneidade clínica é muito baixa mesmo. No máximo é na duração. Né? Mas quando juntou assim, qualquer profilaxia versus nada, aí, a nitidina é diferente de pantoprazol. Tal, entendeu? Então, você vai ter heterogeneidade clínica, que é interessante você explorar nas análises subgrupo. Então, análise subgrupo, que a gente está vendo, aqui a gente está vendo a análise total e os dois subgrupos pelo risco de viés, tá? Heterogeneidade metodológica. Mas você pode fazer para coisas que tem a ver com a heterogeneidade clínica também. Entendeu? E aí, especialmente intervenções diferentes. Tá? Desfechos diferentes, aí geralmente você não vai contemplar, porque você compara duas coisas, né? Tá? Ou populações muito diferentes também. Um comparou pacientes ventilados e o outro não tinha não ventilado. Poxa, são populações muito diferentes. Se eu encontrasse uma heterogeneidade grande de resultado, talvez as populações diferentes dos estudos ajudassem a explicar o resultado, não o risco de viés. Você entendeu? Aí você encontra um estudo neutro porque a população era de baixo risco, e um estudo positivo porque a população é de alto risco, entendeu? Então, por exemplo, tinha pacientes que entrariam no SUP e que não entrariam no Revise. No Revise, No cirrótico, por exemplo, plaquetopenia, que vai ter uma hepatorenal, mas não entraria no Revise. Mas é um cara que está super alto, Exato. Assim, alguma heterogeneidade nunca existia, né? Mas a grande questão aqui é que eles, no final, não tinham heterogeneidade estatística. Então, quando não tem heterogeneidade estatística, você fica mais à vontade de não ter que ficar explicando o que você não observou, entendeu? Então, geralmente, o que motiva você buscar mais essas fontes de heterogeneidade é você identificar uma heterogeneidade estatística. Tá? Você falou do tal ao quadrado, que é outra coisa que aparece aqui. Eu não entendi principalmente a diferença entre os dois. O quê? Entre o I quadrado e o tal quadrado. São coisas são diferentes. O tal quadrado é uma estatística que é utilizada para o modelo de efeitos randômicos. Tá? E aí, qual que é a questão quando a gente apresenta a análise? Tem duas formas básicas de representar. Tem uma que é o modelo de efeito fixo, e você considera qual que é o pressuposto dessa análise e por que ele geralmente está errado. Você considera que a população, a intervenção, que tudo é igual. Que é como se o seu pressuposto é que todos os estudos testaram a mesma população, a mesma intervenção, tudo igual. Tá? E que você está avaliando qual que é o efeito daquela intervenção na população. Assumindo que não tem nenhuma variabilidade além da intervenção testada. Tá? Então, você já pode entender que não faz sentido você usar modelo de efeito fixo. E aqui é interessante que eles classicamente, o que a gente falava? Quando o I quadrado é menor do que 50%, você usa modelo de efeito fixo, porque o intervalo de confiança vai ser menor. E quando o I quadrado é maior de 50%, você tem que usar modelo de efeito randômico. Por que isso é errado? Porque você se baseia no resultado para definir a análise que você vai fazer. Isso é conceitualmente errado a priori. Assim, a gente não faz isso. Não deve ser isso ser feito. O que eles assumiram aqui? Eles assumiram que existia alguma heterogeneidade clínica e que parte da variabilidade observada no resultado não era atribuível à intervenção. Tá? E aí você não está estimando o efeito,
da intervenção. Você está estimando a média dos efeitos da intervenção. Então, o modelo de efeitos randômicos, ele assume que você tem uma variabilidade inerente à heterogeneidade clínica. São estudos que avaliam a mesma coisa, em teoria, mas que pode ter alguma variabilidade na população, a intervenção muda um pouquinho, mas dá para juntar, não é maçã e laranja, é tudo laranja, mas é laranja-pera com laranja, entendeu? Então dá para juntar, só que você está levando em conta que uma é laranja-pera, que a outra é laranja não sei o quê, que a outra é cocã, sei lá. Então dá para juntar, mas você leva isso em conta na análise, tá? E aí, onde que a gente vai ver isso? Então, tal quadrado é uma estatística que é calculada baseada nessa variabilidade entre estudos, tá? E aí, isso vai dar um peso diferente para cada estudo. Olha só que interessante. Você tem o estudo do Al-Hassani, que tem aqui, não tem nem 100 pacientes, mas teve 5 eventos. E você tem o estudo do seu Vanderen, é o seu Vanderen, né? Que não teve nenhum evento. Isso aqui foi piada de velho total. Demorou 5 segundos para eu pegar. Mas vejam, esse estudo tinha um N maior, tinha 200 pacientes, e o peso foi menor do que o peso do Al-Hassani. Isso é coisa do modelo de efeito randômico. Se fosse um modelo de efeito fixo, o peso ele é proporcional somente ao tamanho da amostra. Tá? Ao N total. Aqui, no modelo de efeito randômico, ele leva em consideração, olha que interessante, inclusive, o SUP-ICU, por ter tido mais eventos, o peso dele é maior na meta-análise do que o REVISE, quando a gente vai ver. E lembrar que o quadrado aqui não é o tamanho da amostra, a gente fala que é o tamanho da amostra, mas é o peso. Tá? Tanto que o quadradão aqui do SUP-ICU, embora seja um estudo menor, esse quadradão é um pouquinho maior, pelo menos no meu eyeball aqui, do que o REVISE. Tá? Então, isso aqui é o peso da intervenção. Quando é modelo de efeito fixo, o peso ele só depende do tamanho da amostra, mais nada. Entendi. Tá? Então, tal quadrado é uma estatística que é calculada para ver isso. Então, como aqui tinha variabilidade entre os estudos, aí tem o tal quadrado, e aí isso é levado em conta para calcular o peso que eu uso para determinar a minha estimativa de efeito do intervalo de confiança. E aí, quanto menor, melhor. Não, porque isso aqui você... Aí é que tá. A gente vinha dessa ideia que assim, quanto menos heterogêneo, melhor. Quer dizer que os estudos eram mais precisos. Não é que é melhor. Quer dizer que você tem menos variabilidade entre os estudos, só isso. Porque isso aqui é um resultado, não é uma... Enfim, é um resultado que você encontra que existe variabilidade entre os estudos. Isso a gente sabe, olhando, tem um que aqui que mostrou 0,3 de efeito, outro 0,6, outro 1,3, é a variabilidade na estimativa de efeito. Uma coisa que se melhor ou pior, você pode justamente a meta-análise é uma luta. Se você tem muita heterogeneidade nos estudos, talvez a definição daquela doença, a definição dos critérios para se estudar aquilo, talvez seja muito heterogêneo. Então, faz sentido você usar um conceito para definir melhor o conceito para se estudar aquilo. Exatamente. Então, ou se você fazer uma meta-análise, só que se tiver, sei lá, se a regra da proteína, às vezes faz muito estudo. A conclusão dele é que é baixo, alto risco de viés, não tem estudo para confirmar isso. É uma meta-análise ruim, é uma meta-análise que mostra que tem pouco estudo sobre aquilo e faz sentido a gente estudar mais sobre aquilo, entendeu? Então, meio que a qualidade, existe qualidade na meta-análise do resultado, mas o resultado que ela mostra é mais uma reflexão para você e para a comunidade científica do que para... Perfeito. Acho que esse que é o ponto importante. Então, isso aqui é resultado, quer dizer que tem variabilidade, mas aqui aí eu tenho outro questionamento. Tem como melhorar isso? Não tem, né, Tiago? O que você vai melhorar? Não tem como ser melhor do que isso aqui. Tem isso também, porque às vezes... Qual é o problema de revisão sistemática e meta-análise? Hoje em dia, o pessoal, é uma coisa fácil de você publicar, tem até gente ganhando muito dinheiro com isso, para o pessoal conseguir ir lá para os Estados Unidos. Aí o cara faz 5, 6, 10 meta-análises, publica, e aí, tanto que está virando um comércio, o pessoal está até questionando qual que é o sentido de você levar isso em conta como currículo. Porque não é dentro de uma linha de pesquisa. Aqui é uma linha de pesquisa, os caras estudaram isso aqui a vida inteira, aí eles fizeram o trabalho definitivo e já publicaram a meta, foi junto, né? Publicaram a meta-análise junto. Então, isso aqui faz muito sentido, né? Mas o pessoal faz muita meta-análise e começa a bagunçar as coisas. Aí você encontra heterogeneidade, aí o cara faz 1000 análises de subgrupo e tal, mas sem nenhuma... Não tem... As premissas das análises de subgrupo não são válidas, porque ele não levou em conta, ele não tem expertise de conteúdo para fazer aquilo. Então, isso acaba sendo um problema maior. Mas, sim, moral da história, esse é um gráfico que vocês têm que aprender... Tem que entender o que está escrito ali, tem que saber você não precisa saber como que calcula o tal quadrado, né? Tem que saber o que ele significa, a mesma coisa de quadrado, tá?
E aí, aprender a ler. Então, ele apresenta estimativa de efeito, intervalo de confiança, peso, de onde que vem cada coisa. Tá? Uma coisa legal também desse gráfico, pessoal, também é a distribuição dos estudos menores e dos estudos maiores. Assim. Perfeito. Porque existe também uma análise que chama Funapod, né? Que a tendência é você afunilando. Os estudos de maiores subviés, eles tendem a ficar bem variáveis, né? Então, fica um lado, outro, alto intervalo de confiança, e vai afunilando, você vê, aquele primeiro ele tá bem parecido na pirâmide, né? Aquele da XGS. Os pequenos ficam para um lado para o outro, e quando você vai descendo para os estudos de maior peso, você vê que a tendência é ele afunilar para um peso maior. Se você vê que os pequenos estudos são todos acumulados para um lado só, a tendência não é essa, né? A tendência é os pequenos estudos eles serem bem variáveis, bem redondos. Então, talvez tenha um viés selecionando a amostra. Se seleciona pequenos estudos, favorecendo um lado da intervenção ou outro. Tá, isso que você está falando, Tiago, isso foi... O gráfico é diferente, né? Não é... Esse aqui é o Forte da meta-análise em si, mas o Funapod aí, o meio dele é a estimativa de efeito que foi encontrada. Só que na escala logarítmica. E aí ele é invertido, assim, a gente vai ter aula de meta-análise e a gente revelar, mas aí, os estudos maiores eles ficam para cima, porque eles têm um N maior, e aí geralmente os estudos maiores têm menos risco de viés de publicação. É isso que o Tiago falou, né? Eles acabam, por ser maior, tal, foi mais bem feito e geralmente ele está publicado. E aí você tem um risco maior de viés de publicação nos estudos menores. Tanto que o Funapod também é chamado de Small Study Bias, para você identificar. As meta-análises de nutrição, elas eram todas assim. Era tudo cheio de viés de publicação, porque todo mundo... Você faz um estudo observacional lá, que mostra que da dieta morre menos, mas você dá dieta porque não está morto ou porque não vai morrer. O raciocínio é o contrário. E aí, mostrando um baita benefício da dieta, quando você faz um trial grande, você vê que não tem benefício nenhum. Não importa como você vê, o importante é dar alguma coisinha. Entendeu? E aí, até hoje, é difícil de o pessoal entender isso, né? Porque a gente tem um monte de meta-análise dos guidelines da ASPEN, da ESPEN, também antigos, mostrando isso. Né? Porque se você fizesse uma análise que mostrasse que dieta morre mais, aí você não ia conseguir publicar na época, porque todo mundo acreditava que fazia bem. Né? E aí entra o viés de publicação de estudo menor, iniciante, que acaba tendo mais viés de publicação. Fora os vieses inerentes às análises. Bom, aí aqui era de mortalidade. Né? Ó, aqui tem mais evento, aí você vê, olha como os pesos mudaram. Se fosse uma meta-análise de efeito fixo, o peso ia ser igual. Ia ser baseado no N, não nos eventos, né? Então, aqui o Super-ICU ele tem um peso menor do que o Revise. Tá bom? Porque é tudo meta-análise de efeito randômico. E por que eles acertadamente escolheram efeito randômico? Porque eles assumiram que existe heterogeneidade, alguma forma de heterogeneidade nos estudos, então eu tenho que contemplar isso na análise. Ou seja, a análise que eu escolhi é baseada na minha premissa científica, e não o contrário. Que era o que a gente fazia. A gente via se tinha heterogeneidade, aí eu ia ver se a minha premissa científica batia. Isso é errado. Né? Você está invertendo a lógica toda do raciocínio científico. Tá? E aí aqui é o problema, né? E aí? Não sei como explicar isso aqui. Eu sinceramente acho que o SUP, isso aqui foi... Fisiologicamente falando, não faz sentido. Então, para mim é chato isso. Exatamente. Por mais que tenha... em teoria, você tem intervalo de confiança para descartar a chave escura, né? É isso que você faz, para descartar que o resultado foi ao acaso. Por exemplo, Pério de Rio, mais que seja uma coisa perfeita. Sem plausibilidade. Tem possibilidade biológica, né? É algo que foi demonstrado várias vezes. Não tem outros exemplos parecidos. Eu fico a impressão, retomando aquele da lupa, que tinha um treco aí no SUP, e aí você botar a lupa no treco e fica na meta-análise também. E aí, por isso que aqui você falou tendência, né? Aí a gente vai chegar no grade e a gente finaliza com isso. Pode falar. Não, é isso. Assim. É quanto intuitivo. Teoricamente, quem estava mais grave ia se dar pior se sangrasse mais. Não acho que é algo que dá para a gente levar para o nosso dia a dia e tomar a nossa capacidade de Eu acho que é o problema isso aí gera uma coisa que eu acho que antes ainda deve ter, mas antes da residência já tive mais. Era ler o abstract, pronto. Agora
Agora, meu amigo, se estiver morrendo, eu já suspendo logo a metrazol. E aí você lê o trabalho todo, você vê que, puta, isso aí, não é bem assim. Cara, é muito bom você tocar com as pessoas, elas falarem assim, olha, você viu que você não estuda nenhum item de prática, de usar uma frasal? O Subverse e o Revise são o mesmo estudo, escrito de forma diferente. Sim, tem algumas pequenas diferenças, mas na prática o resultado é o mesmo, só escrito de forma diferente. Muita gente viu lá, como frasal no meio da mentalidade, estudou dele, não para de aumentar o mas realmente é. E passagem é um negócio chato. Ela foi cansada a pessoa aí, tem que suspender uma coisa da prescrição. Vamos comer prazol, velho. Esse negócio aí. Bom, agora aqui eu queria aproveitar, ó, olha só, aqui tem uma heterogeneidade quadrada, 69%. Tá? Isso quer dizer que boa parte da heterogeneidade observada pode ser explicada pela variabilidade entre os estudos. E aí, aqui ele usou heterogeneidade clínica, né? Tá? Pegando as análises do grupo para ver como ficaria diferente ou não. Que foram os dois estudos que reportaram essa análise subgrupo. E aí, olha que interessante, quando a gente olha os menos graves, a heterogeneidade some, e entre os mais graves, a heterogeneidade mantém, mas reduz, tá? Então, isso aqui é bem bacana. Ele mostra assim, essa variabilidade que eu encontrei, esse grau de heterogeneidade, ele é potencialmente explicado pela gravidade basal dos pacientes. Tá bom? É a conclusão que dá para eu tirar daqui. E aí, como que eu levo isso lá para o grade? Cadê o teu grade? É esse aqui. Vamos ver como é que eles botaram aqui. Então, sangramento clinicamente importante. Certeza de evidência alta, então, ele fala assim, PPIs são associados com risco reduzido de sangramento clinicamente relevante. E mortalidade, ele não bate o martelo. Por quê? Porque tem heterogeneidade na análise lá, quando você leva isso em conta, que ela é parcialmente explicada por isso. Então, não tem como você descartar isso. E no grade, você sai sempre em trial, você sai de certeza alta de evidência, e você vai dando downgrade para certeza de evidência baseado em coisas que desabonam aquela sua certeza. Então, o que pode desabonar a certeza? Vocês acham? Vocês fazem uma meta-análise assim. São 5 coisas. Qualidade de estudos, então risco de viés. Aqui ele mostrou que a análise com alto risco ou baixo risco de viés foi igual, não mudou. Então, qualidade não vai desabonar. Certo? Heterogeneidade é uma das coisas que desabona. Então, se você tiver uma heterogeneidade, especialmente se você consegue explicar por algum motivo, isso você dá um downgrade. Então, você tem high certainty, moderate certainty, low e very low. Tá? Então, você pode dar 3 downgrades, tá bom? Na certeza da evidência. Isso tanto para dano quanto para benefício, tá? Você pode fazer as duas coisas. Então, por que ele foi para low? E o outro motivo para ser low é imprecisão. E aí é o que ele faz. Em vez de ele falar tendência, quando você tem um resultado como esse, poxa, você tem um risco relativo aumentado, mas o intervalo de confiança cruzou a unidade, certo? Então é neutro, em teoria. Só que assim, é um neutro que está jogado todo para lá, certo? Quando isso acontece, pelo grade, você fala assim, o resultado, ele aumentou a mortalidade, mas esse resultado é impreciso. É o que o grade manda fazer. Em vez de você falar tendência. Tá bom? Desde que você tenha um intervalo de confiança. Agora, se fosse assim, se o intervalo de confiança não tivesse a unidade e ele fosse estreito o suficiente, aí você não vai fazer downgrade baseado em precisão. Tá? Então, olha que interessante como é que ele justificou o low. A gente deu um downgrade pela imprecisão, realmente é impreciso o resultado, né? Tá? Porque o intervalo de confiança é grande, e incerteza resultante da análise subgrupo baseada na gravidade da doença. Agora eu entendi porque quando eu li, pneumonia tem um risco relativo de 2,5 e o intervalo de confiança é fora. Isso. Aí começando a ficar errado a digitação sanguínea, mas agora eu entendi. Tá? Então, eles deram low, então a gente, rated down twice por imprecisão. Então, ele baixou 2 vezes por imprecisão, porque a imprecisão é muito grande. Tá? E você pode baixar 2 vezes mesmo quando a imprecisão for muito grande. Então, pode ser por heterogeneidade, alguma fonte de heterogeneidade. No caso aqui, ele colocou a análise do grupo.
pode ser... E tem outras razões também. Eu não sei se aqui ele considerou pela heterogeneidade ou pelas análises de subgrupo, entendeu? Provavelmente foi pelas análises de subgrupo, aí que é o óbvio. Pelo risco de viés, imprecisão, heterogeneidade, outros, qual que é o quinto que eu sempre esqueço? Se a evidência é direta ou indireta. Esse é o quinto ponto. Tá? No caso aqui, a evidência é toda direta, que foram estudos que testaram todos a mesma coisa. Mas, por exemplo, na época do Covid, que saiu a recomendação de dar ou não dar corticoide para Covid, baseado nos estudos pré-Covid, você tinha que dar um downgrade de cara, porque não é talvez não fosse a mesma coisa. Você está usando uma evidência indireta de ARDS para recomendar para Covid que você não sabe se comporta igual ou não. Tá bom? E a mesma coisa, se você fizer um guideline de ARDS hoje e usar a evidência do Covid, Evidência indireta. você está usando uma evidência indireta. Aí você vai ter que explorar quanto que essa evidência indireta muda a sua conclusão ou não. Se ela mudar, você vai ter que dar um downgrade por indirectness, que é como eles botam lá no... Tá? Então, o raciocínio todo é esse. Isso tudo, gente, não, o médico não precisa saber isso. Só para vocês entenderem de onde chega nesse grau de certeza de evidência. Tá? Então, geralmente, isso aqui está muito bom. Você falou que queria estudo ruim. Semana passada você não veio no estudo ruim. Pois é. Aí, aqui, mas, assim, esse é um estudo muito bem feito, né? Então, e ele explica tudo direitinho. Por que a gente deu downgrade para low? Foi 2 vezes para precisão, mesma coisa. Entendeu? Baixamos por inconsistência e imprecisão. Eu achei legal, porque quando eu vi que eu ia apresentar a meta-análise, eu fiquei meio com medo, assim, porque eu acho muito mais difícil de apresentar a meta-análise. Só que esse estudo, ele faz assim, vamos usar essa ferramenta, ele bota embaixo, isso serve para isso. Você, é bem legal que ele explica bem direitinho para que serve tudo. Ele é bem explicativo. Eu não tô... Pô, os caras que fazem isso desde sempre, entendeu? Então, eu não esperava, né? Fala isso. Para quem que vocês não... Não de vocês, na verdade. Não daria uma estação. Quem não daria. E assim... Olha, eu acho que assim, as nossas UTIs, né, a gente recebe pacientes críticos com regra geral. Eu tenderia a dar. Tem a questão da via, só que a via não é bem estudada. Tá? A gente não tem 9.000 pacientes randomizados para estudar a via. Se é literal, você... Saiu um guideline recente da Society of Critical Medicine. Ele é bem interessante. E eles foram bem pragmáticos, eu achei que foi uma abordagem bem ok. Pegaram assim, o que tem mais risco? E eles fizeram uma revisão da literatura e eles viram, 3 fatores de risco com muito risco de sangramento. Foi terapia de substituição renal, coagulopatia e hepatopatia grave. Falaram, beleza, tem muito fator de risco? Tá, não tem muito fator de risco. A princípio, você pode dar se você estiver muito preocupado, e você também pode não dar se você achar que é difícil. Mas eles falam para dar para queimado e para neuropítico. Então, Não tem fator de risco. Então, assim, no fio ventilado, junta tudo, entendeu? Talvez dá um choque séptico sem coagulopatia, sem diálise. Eles querem muito essa revisão e quando tirar. Quando o fator de risco não tiver muito presente, suspenda o omeprazole. Isso eu já fazia desde o estudo, né? O que eu levo em consideração? O NNT é baixo, é alto. Você precisa tratar muito doente para prevenir um sangramento. Na média, uns 50 a 60 doentes. Só que, em teoria, como a NNT na fórmula da NNT é redução absoluta de risco, maior o risco basal do paciente, menor o NNT. Matematicamente. Então, se eu pego um doente com 10%, benefício, pego vários doentes com risco de 10%, eu tenho que tratar muito menos doentes para prevenir o sangramento do que se eu pegar um monte de paciente que tem 1% de risco. O que eu faço? Se o doente tem muito fator de risco, o cara que chega chocado, ventilado, vai dialisar, que está com a plaqueta baixa, para quem que eu não dou? O cara que quase não tem fator de risco. Então, doente que não tem disfunção renal, por exemplo, está entubado por um edema agudo, mas não tem disfunção renal, não tem coagulopatia, não tem disfunção hepática. Esse paciente não incomoda de mandar o ultrassom, mesmo estando entubado. Porque provavelmente o risco dele vai ser muito baixo e o NNT vai ser muito mais alto do que o médio. Eu seleciono meio que baseado nisso. Quanto mais risco tem, mais eu fico tendendo a dar. Sempre, todo dia, pensando assim, quanto a gente pode tirar? Não, melhorou o fator de risco, melhorou o risco.
Eu faço assim, eu já fazer esse beijo do SUP e Sim, sim. o Revise só reforçou isso. Eu acho que, aqui vocês estão num contexto que não está na filigrana aqui. Mas, fora aí é mato alto, assim. O pessoal dá pantoprazol do primeiro dia vai para casa. Né? Então, vai para alta, vai pra dentro. Então, se pelo menos na alta da UTI você tirar, já está bom. Tá? Não, é verdade, pra ser sincero. Ou quando ele preenche critério de alta, tudo bem, não falar na alta, porque às vezes o paciente tem critério de alta, mas não dá alta. Então, a partir do momento que ele tem critério de alta, é suspeito. Eu acho que já está bom. Já é uma prática justa. Nesse paciente aí foi tudo isso. Né? Mas concordo com isso, né? Acho que foi boa a sua provocação. Mas eu vou dizer para vocês, quando o dente sangrar e tiver 100, alguém vai perguntar por que estava 100. E agora é o meu olhar como gestor. Vai vir, vai ter, vai gerar reunião. Eu não quero reunião. Então, na minha opinião, dá. Porque assim, é a única medida que a gente tem que pode reduzir essa complicação. Entendeu? Porque a gente não vê cheio de segurança, não teve diferença. Exato. E aí você pensa na positividade e no das precargas de trabalho da equipe, faz sentido. Faz sentido. Eu concordo. Eu, pensando assim, mas eu acho esse raciocínio do Luiz muito bacana e é muito fantástico. Um doente com risco mais alto é onde o benefício vai ser maior. Né? Claro que a gente não tem uma. Talvez até daria para fazer uma modelagemzinha, né? Pegar assim a redução, assumindo que a redução é a mesma, alternativa, né? Como você trabalhando com riscos absolutos diferentes, como que isso se comportaria? Aí vai aparecer outro subgrupo aí. Assim, se a gente está dando só mais grave, e os que são menos graves. Mas assim, o Marcelo pensa diferente. Tá vendo? Quando saiu o SUP, ele comprou essa ideia aí. E eu não lembro se ele parou de dar ou não. Não. E aí, assim, a questão toda hoje em dia, uma coisa que é importante ter em mente, essa é uma das coisas que o farmacêutico clínico pode fazer. A gente não deveria ficar discutindo. E a gente tem que empoderar mais os farmacêuticos clínicos, isso é associado a melhorar os desfechos na UTI, especialmente quanto mais complexo a UTI, melhor isso é, né? Porque não vai ter um Luiz, o Marcelo, um de vocês como especialistas lá para ver o vídeo o tempo todo. Entendeu? Se tem alguém já olhando para isso, é uma coisa a menos que vocês têm que pensar na prática. Faz um protocolo bem feito, tal, racional, tal com o bar. Eu, sinceramente, acho que isso aqui a gente tem que delegar para eles. Assim como dosagem de antibiótico, tudo. Quanto mais delegar para eles, mais vocês vão fazer o que realmente importa. Que é tomar decisão sobre fim de vida, tem que tomar, não tem, entendeu? Tomar as decisões que só o médico pode tomar. Então, eu, em última instância, eu acho que a gente tem que caminhar para isso também. Aqui, assim, o problema é quando você lida com coisas meio dogmáticas, né? Você fala assim, tem que dar para todo mundo. Não, eu acho que a gente tem que ter uma discussão acadêmica, né? E chegar numa coisa prática, é isso, sei lá, como vocês forem trabalhar em discussão mundialista, ou já que não tem. Tá bom, né? A gente discutiu bastante coisa. Parabéns, muito bom. Podia ter uma professora aqui que você já está bem servido aí, a apresentação. Bom saber que você só ia fazer bem feito. Eu tive que tirar um monte de meme aí. Se eu soubesse, eu tinha deixado. Valeu, professor. Isso, ele tem uma 2 hoje. O Meprazol. Então, todo dia aí, passa para o para dar no revise, 40 mg.